Boa noite. Boa noite. O Supremo nega pedido de Maluf para suspender a execução da pena. O deputado que está preso em São Paulo vai ter que fazer a perícia médica em Brasília. Ex-governador do Amazonas, José Melo, vai para a cadeia por corrupção. Mais de 100 milhões de reais teriam sido desviados do sistema de saúde. Com mais 2 denúncias, Sérgio Cabral agora enfrenta 19 ações. O ex-governador do Rio já foi condenado 4 vezes, somando 87 anos de prisão. Na cúpula do Mercosul, o Temer elogia a reforma da Previdência aprovada na Argentina e prevê acordo com a União Europeia após mais de 20 anos de negociações. O IBGE revela que o Brasil não cumpre a meta para reduzir o analfabetismo. Os piores índices se encontram na região Nordeste e também entre negros e pardos. A ONU condena a decisão americana de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Foram apenas 9 votos a favor e 128 contra, incluindo o Brasil. O Jornal da Gazeta está no ar. Uma mulher que aparece em imagens sendo agredida por um segurança do metrô prestou depoimento hoje à polícia. A gravação foi feita esta semana e divulgada nas redes sociais. Aconteceu na tarde de terça-feira na estação Vila Matilde do metrô. No vídeo postado nas redes sociais dá para ver que há uma confusão e gritaria entre passageiros e um segurança do metrô que tem uma mochila nas costas. De repente, o vigia dá um tapa no rosto de uma mulher. Era Juliana a pessoa que foi agredida. Hoje ela e a companheira prestaram depoimento na delegacia do Metropolitano, que fica na Barra Funda. Elas contam que trabalham como ambulantes, mas que no dia estavam sem mercadoria. Marta diz que estava sentada no chão do vagão, separando papéis, quando o segurança entrou. Estou terminando de arrumar a minha carteira. E ali ele queria que eu pegasse num ato. Eu falei que eu não iria pegar. Ele, bom, se você não pegar, você vai sair agora. Eu falei, bom, eu não vou pegar agora, eu vou pegar quando eu desembarcar. Nessa, chegou no Vila Matilde, a porta abriu, ele me arrastou. Juliana diz que apanhou porque tentou defender a companheira. Eu fiquei passada na hora. Você não espera, né? Você tá ali discutindo com uma pessoa, ele é enorme, ele é alto, ele é forte, né? Ele veio pra cima sem pudor nenhum. Diego também prestou depoimento. Ele diz que foi ameaçado pelo segurança e que se aproximou da confusão porque também é ambulante no metrô e conhece as duas. Falou que tudo vai ser resolvido do lado de fora, que isso não acaba aqui e que eu sou um cara folgado, que eu estou em todas. Em nota, o metrô informou que o agente de segurança envolvido na ocorrência foi afastado das funções para a apuração. Que a atuação do empregado não condiz com as diretrizes de atendimento da companhia, que repudia qualquer tipo de violência. O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça. O segurança ainda não foi ouvido. Presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, nega recurso da defesa de Paulo Maluf do PP para suspender a execução da pena. Com a decisão, ele vai continuar preso. Ele se entregou ontem em São Paulo e deve ser transferido para o Brasília nos próximos dias. Paulo Maluf passou a noite numa cela no prédio da Polícia Federal em São Paulo, no mesmo andar onde estão os irmãos Joesley e Wesley Batista. Não pôde receber visitas, só os advogados. O deputado federal do PP se entregou ontem depois que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou que ele comece a cumprir a pena de quase 8 anos de cadeia. Em maio, Maluf foi condenado pela Suprema Corte por usar contas no exterior para lavar o equivalente a mais de 500 milhões de reais desviados da Prefeitura de São Paulo entre 1993 e 1996, quando era prefeito. A Vara de Execuções Penais determinou que a pena seja cumprida numa ala especial num presídio do Complexo da Papuda, em Brasília. O local é uma espécie de ala VIP da Papuda, reservado aos considerados vulneráveis, policiais, políticos e idosos. É uma área com menos risco de rebelião e de briga entre os detentos. Paulo Maluf deve ocupar uma cela individual equipada com vaso sanitário. Outros setores têm apenas a latrina no chão.
No mesmo bloco já estão o ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB, e o ex-senador Luiz Estevão. Ontem, ao se apresentar à sede da Polícia Federal, Maluf usava uma bengala e demonstrou muita dificuldade para caminhar. O advogado alega que ele está com câncer na próstata, sofre de problemas cardíacos, hérnia de disco e movimento limitado. A Justiça do Distrito Federal pediu uma perícia médica para comprovar o estado de saúde do ex-prefeito. O procedimento só será feito quando Maluf estiver em Brasília. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi denunciado mais 2 vezes. Agora, ele é alvo de 19 investigações relacionadas à Lava Jato. Na primeira denúncia, que envolve o ex-secretário da Casa Civil, Regis Fichtner, o Ministério Público Federal aponta irregularidades praticadas pelo ex-governador Cabral e Luiz Carlos Bezerra, ex-assessor do PMDBista. De acordo com os procuradores, o ex-governador sabia do recebimento de propina de Fichtner. O ex-secretário é acusado de receber R$1,5 bilhão de repasses indevidos entre janeiro de 2007 e abril de 2014. Bezerra, segundo os investigadores, intermediou esses pagamentos. A outra denúncia envolve Jorge Sadala. Segundo o Ministério Público, o empresário ofereceu e prometeu vantagem indevida a Cabral e ao ex-secretário de governo Wilson Carlos para obter benefícios às suas empresas por pelo menos 7 vezes. Jorge Sadala estava no famoso jantar em Paris, que teve a participação de ex-secretários do Rio, empresários e de Sérgio Cabral, registrados em fotos com guardanapos na cabeça. A reunião ficou conhecida como a Farra dos Guardanapos. Com este novo processo, o ex-governador do Rio é alvo de 19 investigações. Na Lava Jato, Sérgio Cabral, do PMDB, já foi condenado em 4 ações penais. 3 no Rio, com o juiz Marcelo Bretas, e uma em Curitiba, com o Sérgio Moro. As penas somadas chegam a 87 anos de prisão. Cabral foi preso em novembro do ano passado. Ele é acusado pelo Ministério Público de liderar uma quadrilha que saqueou o estado do Rio. Atualmente está preso na cadeia pública em Benfica, onde também estão detidos o presidente afastado da Alerj, Jorge Pisciani, e os deputados Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do PMDB. A qualquer momento, o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, do PR, e o ex-ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, presidente do mesmo partido, devem deixar a prisão. A libertação foi anunciada ontem à noite pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele alegou não haver indicação de nenhum ato concreto praticado por Garotinho com o intuito de pôr em risco as investigações em que é acusado de participar de um esquema que extorquia empresários para financiar campanhas eleitorais. Antônio Carlos Rodrigues também foi acusado de acobertar e participar das negociações. Os mesmos argumentos que determinaram a soltura do ex-governador foram usados para o presidente do PR. Governador cassado do Amazonas, José Melo, do PROS, é preso por desvios de dinheiro de saúde. Segundo as investigações, o ex-governador recebia pagamentos periódicos de membros de organização criminosa que corromperam agentes públicos no estado. A operação que levou José Melo para a cadeia investiga fraudes em contratos de serviço na saúde pública na gestão dele à frente do governo do Amazonas. Segundo a Polícia Federal, os desvios passam dos 110 milhões de reais. A casa do ex-governador e um endereço ligado à mulher dele foram alvos de busca e apreensão. Em 2016, Melo decretou estado de emergência econômica na saúde do estado. Na época, chegou a criar um gabinete de crise composto pelas secretarias estaduais de Saúde, Casa Civil, Fazenda e Administração e Gestão. Os titulares dessas pastas foram presos na semana passada. De acordo com a investigação, Melo usou o gabinete de crise para cobrar propina. Segundo o Ministério Público, um relatório de inteligência do Ministério da Fazenda apontou movimentação financeira incompatível com a renda de José Melo. Foram detectados indícios de ilicitudes, como realização de saques e depósitos em valor atípico. José Melo foi eleito governador na eleição de 2014, mas em maio deste ano foi cassado, acusado de compra de votos na disputa eleitoral. Ele nega todas as acusações.
Em Brasília, o presidente Michel Temer recebeu líderes de países do Mercosul. No encontro, ele defendeu a volta da democracia na Venezuela e cumprimentou o presidente da Argentina, Maurício Macri, por conseguir aprovar mudanças na Previdência do país vizinho. Um balanço sobre os acordos comerciais firmados pelo Mercosul foi apresentado na reunião que aconteceu no Palácio do Itamaraty. Entre eles, há um de livre comércio com o Egito e outro de compras públicas entre os países do bloco. O presidente Michel Temer afirmou que o Mercosul está muito preparado para fechar o acordo com a União Europeia em breve. As negociações, que já duram mais de 20 anos, agora estão em estágio avançado, com provável assinatura no ano que vem. Durante o encontro em Brasília, Temer passou a presidência do Mercosul ao presidente do Paraguai, Horácio Cartes. O presidente brasileiro assumiu o posto em julho, durante a cúpula na Argentina. Na época, Temer criticou a Venezuela por não ser democrática. Enquanto esteve à frente do bloco, o país, que já tinha sido suspenso, sofreu nova sanção do Mercosul. Hoje, Temer voltou a dizer que, se a Venezuela retomar valores democráticos, será recebida de braços abertos. Quando suspendemos, por comum acordo, a Venezuela do Mercosul, era, aliás, uma medida que se impunha. Estamos e continuaremos a estar ao lado da liberdade de expressão, da separação dos poderes, dos direitos humanos. Queremos, aliás, que a nação venezuelana, de volta à democracia, possa também voltar ao Mercosul. Durante o discurso, o presidente Michel Temer aproveitou para retomar o assunto da reforma da Previdência. Disse que o presidente da Argentina, Maurício Macri, é um exemplo, porque o país vizinho já conseguiu aprovar uma reforma da Previdência e declarou que isso também vai acontecer por aqui. Eu aproveito mais uma vez, presidente Macri, para cumprimentá-lo pela reforma da Previdência na Argentina. Sabe que nós estamos empenhados nisso aqui, não é? Aqui no Brasil. Eu tenho certeza que nós vamos seguir o exemplo da Argentina, que teve responsabilidade. Além do Brasil, participam do Mercosul, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, além do Chile, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname como estados associados. O bloco equivale à quinta economia do mundo. No começo da manhã, Temer se encontrou com o presidente da Guiana, David Granger, e assinou 2 acordos bilaterais com o país nas áreas de infraestrutura e combate à seca. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala das eleições e da candidatura de Henrique Meirelles para a presidência. Henrique Meirelles aceitou ser ministro da Fazenda de Michel Temer para realizar um velho sonho. Imaginou que depois de consertar a economia, disputaria a presidência da República como um candidato imbatível. Mas nem tudo correu como planejado. Meirelles agora subverte a ordem das coisas. O ministro empina o seu projeto político antes de entregar todo o equilíbrio fiscal e a prosperidade econômica que havia prometido. A reforma da Previdência foi para o beleléu e o teto de gastos subiu no telhado. Meirelles deixa no ar a hipótese de aumentar impostos e fala de política sem se dar conta de que só no dicionário a candidatura vem antes do trabalho. Meirelles disse, de resto, que fará a defesa explícita do governo Temer. Precisa do PMDB. E só terá o tempo de propaganda do partido se gravar a tatuagem de Temer na testa. É uma espécie de marca do Zorro que evoca toda a corrupção que grudou no governo. Meirelles talvez imagine que a economia atenuará a pecha. Temer será um bom cabo eleitoral no ano que vem por causa da recuperação da economia, diz Meirelles. É como se o candidato tomasse veneno antes de saber se alcançará o antídoto. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista ao vivo Rui Falcão, ex-presidente do PT, sobre as eleições e o futuro do partido. Levantamento divulgado hoje pelo IBGE mostra que o Brasil não cumpriu a meta de redução do analfabetismo, apesar da taxa de pessoas sem estudo no país continuar caindo anualmente. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua, aponta que a desigualdade de escolaridade entre brancos e negros no Brasil persiste e que o país tem mais de 66 milhões de pessoas com mais de 25 anos que completaram só o ensino fundamental. Segundo o IBGE, a taxa média de analfabetismo no país em 2016 foi de 7,2% da população brasileira. Em 2015, esse número era de 8% e em 2014, 8,3%.
Quando o IBGE faz a separação entre negros e brancos, a taxa de analfabetismo entre as pessoas autodeclaradas negras ou pardas salta para 9,9% da população, enquanto que entre os brancos, esse número cai para 4,2%. Entre as pessoas de 60 anos ou mais de idade, a taxa média de analfabetismo chegou a 20,4%, sendo que no grupo de idosos de cor branca, esse valor é de 11,7%, enquanto entre os idosos autodeclarados pretos ou pardos, o número salta para 30,7%. O Plano Nacional de Educação previa a redução da taxa de analfabetismo no Brasil para 6,5% da população lá em 2015 e a erradicação total dos analfabetos ao final de 2024. Porém, os números divulgados hoje pelo IBGE apontam que o país ainda tem 11.800.000 pessoas sem nenhum estudo, o que dificulta ainda mais o cumprimento da meta global nos próximos 6 anos, devido principalmente às desigualdades regionais. De acordo com um estudo do IBGE, a região do Nordeste apresentou a maior taxa de analfabetismo do país, com 14,8% das pessoas sem estudo algum na região. No Sudeste, esse número cai para 3,8%, enquanto no Sul, a taxa é de 3,6%. No Norte, 8,5% e na região Centro-Oeste, a taxa de analfabetismo é de 5,7% da população. O IBGE também constatou que 51% da população adulta brasileira concluíram apenas o ensino fundamental até 2016. O número representa 60,3 milhões de pessoas que estudaram só até o 9º ano, sem completar o ensino médio. Réveillon na Avenida Paulista vai ter shows de Cláudia Leite, Latino e do Grupo Sambô. Iluminado com painéis de LED, o palco com atrações muda de local esse ano e passa a ser entre as ruas Bela Sintra e Radoc Lobo. Antes, a festa se concentrava próximo ao cruzamento da Paulista com a Brigadeiro Luiz Antônio. Segundo a Prefeitura, caixas de som ao longo de toda a avenida vão possibilitar que o público ouça os shows e ainda vai ter projeção com canhões de laser coloridos. Atrações como Cláudia Leite, Sambô e Latino vão começar a partir das 8 da noite, além da presença de um DJ durante o evento, que segue até as 2h30 da manhã do dia 1º de janeiro. O show pirotécnico terá duração de cerca de 15 minutos. A expectativa é que mais de 1 milhão de pessoas comemorem a festa na Paulista. A Prefeitura promete que pessoas com mobilidade reduzida terão lugar reservado próximo ao palco. E a temporada em que há mais procura por destinos turísticos chegou. E para alguns lugares ainda dá tempo de planejar uma viagem de Natal ou Ano Novo. Camila embarca para a Flórida, nos Estados Unidos, daqui 2 dias. 2 dias. E ainda acerta os últimos detalhes da viagem. Em questão de 10 dias, resolvemos a viagem. A gente paga um pouquinho mais caro, porque tem hotéis que já estão mais cheios, é mais difícil de você conseguir lugar. Segundo o diretor da agência, esse é um tipo de cliente cada vez mais raro. Ele sente que o turista brasileiro está diferente. Hoje ele está procurando com mais antecedência, ele sabe que procurando com antecedência ele tem mais opções de destino e preços mais competitivos, ele consegue escolher. O setor começou a reagir depois de um período de crise que derrubou o número de viagens no ano passado. Segundo o Ministério do Turismo, 74 milhões de brasileiros vão viajar neste verão, número 0,8% maior que em 2016. A Associação Brasileira de Agências de Viagens, a ABAV, diz que os pacotes mais vendidos no Brasil são para o Nordeste. A Disney em Orlando, nos Estados Unidos, é o destino favorito de quem vai para fora do país. O verão também é a temporada dos cruzeiros. A demanda vai até o Carnaval. Para as festas de fim de ano, quem ainda não se programou pode ter mais restrições. O lugar, o hotel, né? Queria aquele hotel específico dentro da Disney. Não tem, mas tem um hotel vizinho. Tá bom, serve. Eu queria aquela companhia aérea, olha, aquela não tem mais, mas tem uma outra com uma conexão. Tá bom, ok. Então, se a pessoa tiver à disposição para viajar, ainda tem lugar. Grande parte dos viajantes desta época do ano vai passar
por São Paulo. É isso mesmo. No ranking do Ministério do Turismo, mais de 3 milhões de pessoas vêm para a capital paulista no verão. E muitas delas passam pelo terminal rodoviário do Tietê, que só no Natal se prepara para receber entre embarques e desembarques 994 mil pessoas. O terminal já está lotado. Entre os destinos mais procurados, Florianópolis, Rio de Janeiro e cidades do interior e litoral de São Paulo. Faz 2 anos que o Eliseu não vê a família em Jequié, na Bahia. Mas talvez isso não aconteça logo. Já não está tão fácil encontrar passagens. Muito lotado. Dentro de 2 horas da tarde aqui. As companhias prometeram reforçar a frota e dizem que não vai faltar passagem. Mas a recomendação é que o passageiro venha garantir um lugar no ônibus com antecedência. O verão começou com muita chuva aqui em São Paulo. Com o tempo fechado como hoje, a temperatura máxima essa tarde não passou dos 25 graus. E agora à noite faz até um friozinho, né, de leve. Será que continua chovendo amanhã? Vamos à previsão com Mariana Armentano. Em quase todo o país, a semana vai terminar com altas temperaturas e tempo instável. Entre essa próxima sexta-feira e o dia de Natal, quase todo o centro-sul do Brasil vai seguir com muita chuva. É que áreas de baixa pressão, somadas à passagem de uma frente fria, provocam temporais, principalmente entre Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e aqui o estado de São Paulo. E olha só as temperaturas para essa sexta-feira. Em Porto Alegre, tempo firme e máxima na casa dos 34 graus. Já em Curitiba, chove a qualquer hora e os termômetros ficam entre 17 e 29 graus, assim como em Cuiabá, onde a máxima por lá vai aos 33, e em Maceió, chuvinha rápida intercalada com muito sol e calor em torno dos 30 graus amanhã à tarde. Para São Paulo, como já mostramos, a sexta-feira vai ser de chuvas generalizadas. Em todo o estado, a previsão é de poucas aberturas de sol e chuvas a qualquer hora. Os maiores volumes são esperados aqui para a faixa leste, o que inclui a capital e também o litoral. Amanhã pode fazer até 31 graus em Presidente Bernardes e 33 em Votuporanga. Na cidade de São José do Rio Preto, a máxima fica em torno dos 30 graus. Em Bauru, chega a fazer até 31. E no litoral, teremos máxima em torno dos 27 graus em Santos e dos 26 em Caraguatatuba. Para a Grande São Paulo, eu já adianto que tem chuvas previstas até o Natal. Mas olha, aos poucos, volta a fazer aquele calorão. Nesta sexta-feira teremos mínima de 18 e máxima à tarde de 28 graus. Aí no sábado a máxima já volta a bater na casa dos 32 com chuvas a partir da tarde. E no domingo, véspera de Natal, teremos muita nebulosidade com chuvas entre a tarde e a noite e temperaturas entre 20 e 31 graus por aqui. Associações de moradores de várias regiões de São Paulo gastam dinheiro na tecnologia para melhorar comunicação e segurança. Ele não é fiscal oficialmente, porque na prática o Adolfo está sempre atento a tudo que acontece no bairro. E quando encontra algum problema, divide imediatamente a informação no grupo de conversa pelo celular com os vizinhos. Você ter uma associação, você ganha muito mais força como cidadão. Você tem um problema aqui, mas através da associação você consegue os resultados muito mais rápido, né? O Fábio mora no Pacaembu, na Zona Oeste, desde que nasceu e também faz denúncias, dá ideias, discute possíveis mudanças no entorno. Um debate que sempre começa pela internet, todo dia. Bem ágil, a gente tem 70 pessoas num grupo de e-mail e vai aumentando, porque a gente quer mais pessoas participando. Do outro lado, quem recebe as denúncias, ideias e reclamações é o Rodrigo, presidente da Associação Viva Pacaembu. Sábado, domingo, feriado... É sempre, as pessoas me ligam, eu gosto de manter esse canal aberto com a população, com o morador do bairro. O órgão público, às vezes, ele é um pouco moroso nas resoluções dos problemas, né? Gostaríamos que fosse mais rápido. Já que no Morumbi, os moradores concentraram forças para coibir ações de criminosos e investiram na segurança. Eles, por conta própria, instalaram ao menos 10 câmeras como aquela. E graças à tecnologia, conseguem monitorar tudo o que acontece mesmo à distância. E como sempre estão de olho, desde então, não teve mais assalto por aqui. O monitoramento remoto é via aplicativo e pode ser feito de qualquer plataforma eletrônica, computador, tablet ou celular.
O projeto, chamado de City Câmeras, funciona em parceria com a Polícia Militar, Prefeitura e Governo do Estado e começou há 6 meses em pontos espalhados. A Sociedade Amigos da Cidade Jardim é a primeira associação de São Paulo a integrar o programa. Embora o custo de R$ 200 por casa seja pago pelos moradores, as imagens também estão disponíveis para o poder público em tempo real. Há inclusive algumas que mostram as placas dos carros e conseguem apontar a situação do veículo, se ele é roubado, por exemplo. E com um bom resultado, 60 outros moradores já mostraram interesse em participar também. Os moradores passaram a controlar a frente das suas casas, ser mais solidário com o seu vizinho. Criamos grupos de WhatsApp que são extremamente importantes para isso. De 4 meses para cá, nós não tivemos nenhum comunicado de roubo ou furto de casa dentro desse período. O IPC 15, prévia da inflação oficial, passou de 0,32% em novembro para 0,35% em dezembro. Apesar da alta, acumula em 12 meses Apesar da alta acumulada em 12 meses, a variação de 2,94% é a menor desde 1998. O índice ficou abaixo do piso da meta do governo, que é de 3%. O grupo de preços que mais ajudou a conter a inflação neste ano, segundo o IBGE, foi alimentos e bebidas, com queda de 2,15%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos Toledo. 2017 termina com um balanço muito favorável da inflação. Teve aumentos pesados, que estão até atrapalhando a vida dos consumidores e empresas, como gás, energia, gasolina. Planos médicos continuam subindo bem acima da inflação. Mas outros preços, com variações menores ou mesmo queda, compensaram. O que mais ajudou mesmo a segurar a inflação foram os alimentos, com esse recuo inédito no ano. Agora, além dessa força dada pelos alimentos, houve uma mudança na dinâmica de preços em decorrência da crise econômica. Os empresários ainda não têm muita condição de aumentar os preços sem o risco de as vendas caírem. O desemprego continua muito alto, mesmo com a inflação mais baixa este ano, boa parte da população ainda sente no bolso os efeitos da alta dos anos anteriores. Em 2015, a inflação passou de 10%, no ano passado de 6%. O consumo até está reagindo, mas sem euforia. Tudo isso ajuda a segurar a inflação, sem esquecer o dólar, que subiu menos que o esperado e também tem uma boa influência. O Banco Central, segundo o relatório trimestral divulgado hoje, prevê agora a inflação oficial IPCA ainda menor que o IPCA 15, fechando o ano em 2,8%. E espera variações abaixo do centro da meta, de 4,5%, em 2018 e 2019. Parece um horizonte muito longo e se tratando de Brasil, mas é a referência para o BC tomar decisões sobre os juros. E pelo relatório, há condições de novos cortes. A taxa básica pode cair até 6,75%, 6,5%. Seria mais um reforço na retomada da atividade, na redução dos juros do crédito. O que pode atrapalhar são as dúvidas em relação ao ajuste das contas públicas. Outro fator que pode afetar bastante a inflação pela instabilidade que pode provocar no mercado, no dólar, por exemplo. O relatório cita várias vezes a reforma da Previdência, que é o que mais ajudaria na reestruturação das finanças. Mas mesmo sem a reforma, se as expectativas forem bem administradas, a inflação pode seguir sob controle com mais cortes dos juros. Boa noite. A fabricante de aviões Embraer está negociando uma fusão com a americana Boeing. Essa informação foi divulgada no começo da tarde de hoje pelo Wall Street Journal e confirmada pelas duas companhias num comunicado conjunto. De acordo com o jornal americano, as empresas esperam a posição do governo brasileiro sobre o negócio. A União tem poder de veto em decisões estratégicas da Embraer, porque a empresa surgiu como estatal e foi privatizada nos anos 90. O governo brasileiro foi pego de surpresa pela informação. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o presidente Michel Temer disse aprovar todo tipo de negociação, exceto que esteja em jogo o controle acionário da empresa brasileira. Ainda segundo a Folha, em reunião com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e o comandante da Força Aérea, brigadeiro Nivaldo Rossato, Temer disse que no governo dele, a Embraer jamais será vendida.
Essa notícia da negociação entre Embraer e Boeing pesou fortemente na Bolsa de São Paulo. As ações da companhia brasileira dispararam 22% e terminaram o dia valendo R$ 20,41. A alta dos papéis da Embraer puxou para cima a Bovespa, que subiu 2,41% e ultrapassou a marca dos 75 mil pontos. O dólar também subiu 0,44%. A moeda americana terminou o pregão valendo R$ 3,30. Um bairro que nasceu a partir de uma fazenda, passou por uma grande urbanização, mas mesmo assim conseguiu manter o seu ar de interior. É a segunda região mais verde de São Paulo. Lá até os moradores se dividem na hora de dizer se ele fica na zona norte ou oeste da cidade. Independente da localização, é o queridinho de quem vive por lá. Nós estamos falando de Pirituba, que inspirou até letra de samba. O sacerdote de Umbanda, Rui Ferreira, tem 70 anos e se lembra com carinho de quando se mudou para a região em 1964. Era um cenário de muita mata, muito tatu, muita cobra e as ruas eram sem calçamento, não havia água encanada, era água de poço. Era muito bom porque era bem rural. Ele viu muitas mudanças ao longo dos anos. Verticalizou muito, as casas antigas estão sendo vendidas, algumas casas viram sobrados elegantes, outras casas viram torres. O Pico do Jaraguá é um famoso símbolo do bairro. Segundo historiadores, foi lá no século XVI que foi encontrada a primeira mina de ouro do Brasil. O distrito também é cortado pela linha 7 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que já fez parte da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, inaugurada em 1867 e considerada um dos marcos do início do desenvolvimento da cidade de São Paulo. Hoje operam 3 estações de trem da linha Rubi: Piqueri, Pirituba e Vila Clarice. O transporte público não é tão ruim, mas aí poderia melhorar. Se chegasse o metrô, já ficava mais fácil para mim trabalhar. Pegava o metrô e o trem já estava aqui, em 10 minutos eu estava aqui. O local tem cara de cidade do interior. Geralmente quando você fala que mora em Pirituba, às vezes perguntam, é em São Paulo mesmo? Para quem mora aqui, sempre houve dúvida se o bairro está na zona norte ou zona oeste da cidade. Sempre que eu conheci o noroeste, agora que puseram norte. Agora tem essa dúvida aqui, Tem né? essa dúvida, agora vamos esclarecer, né? Essa dúvida, né? Diz que é noroeste. É noroeste? Olha. Junta os dois. Junta os dois, então. Pirituba é a junção de 2 palavras de origem tupi. Piri, que significa planta de brejo, e tuba, que significa muito. A região era cheia dessa vegetação e foi daí que o nome nasceu. Aqui é a segunda região mais verde da capital, onde moram cerca de 170 mil habitantes, com uma população tipicamente paulistana e que explica pra gente qual é o jeito Pirituba de ser. De chinelo, de bermuda, me apresenta você. É o jeito Pirituba de ser, bem à vontade aqui na laje, futebol pra nós ver. Rodrigo nasceu e passou 36 dos 41 anos de idade no bairro, que acabou virando um sobrenome informal. Sua história e a relação com o bairro virou letra de um samba que ele compôs em parceria com o músico carioca Juliano Juba. É o dia a dia dos moradores que dá ritmo à canção. A gente achava que a Tijuca e Pirituba tinham a ver, que eram bairros de subúrbio e bairros com muita... Lá no Rio tem a Floresta da Tijuca, é um bairro muito arborizado. Então, Pirituba, eu falei, Juba, mano, Pirituba e Tijuca tem a ver, não sei o quê. O meu jeito Pirituba de ser pode não ser o jeito dos outros, mas é um jeito simples, alegre, tranquilo. E aqui eu me sinto em casa, né? Eu tenho história pra contar, aqui é clima de família. Me dê licença de chegar, pegando o trem, fone de ouvido, Barra Funda descer. Entra no 3º dia a greve das polícias civil, militar e bombeiros em Natal, no Rio Grande do Norte. O governo federal anunciou o envio de mais de 70 soldados da Força Nacional para reforçar a segurança. Vários casos de violência e saques em lojas foram registrados.
Com salários atrasados há meses, os policiais que fazem patrulhamento na Grande Natal não têm saído dos quartéis. Agentes penitenciários também aderiram à greve por conta dos salários atrasados. Os presídios estão operando com efetivo reduzido. Visitas e banhos de sol estão suspensos. Os policiais civis trabalham em regime de plantão. Com medo de arrastões, comerciantes fecharam as portas e cresceram os relatos de saques ao comércio e de roubos de veículos. O governador do estado, Robson Faria, do PSD, pediu socorro financeiro à União no valor de 965 milhões de reais para pagar os salários de novembro, dezembro e o 13º dos servidores. O Tribunal de Contas da União aprovou o envio de recursos. Em janeiro, o estado enfrentou uma crise carcerária com a mais violenta rebelião de sua história, que resultou na morte de 26 detentos do presídio de Alcaçuz. A Assembleia Geral da ONU condenou hoje decisão unilateral dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. O Brasil votou contra a decisão americana. Apenas 9 países apoiaram os Estados Unidos. 128 condenaram o reconhecimento das Nações Unidas. Um porta-voz do presidente palestino Mahmoud Abbas qualificou a votação desta quinta de uma vitória para a Palestina. Ontem, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, disse que anotaria nomes durante a votação numa ameaça. O presidente Donald Trump disse que cortaria a ajuda financeira a países que votassem contra a decisão americana. Israel rejeitou o resultado da Assembleia de hoje. Na segunda-feira, uma tentativa de rejeição à posição dos Estados Unidos já tinha sido votada no Conselho de Segurança da ONU, mas a rejeição foi vetada pelos Estados Unidos, um dos 5 países com direito a veto no Conselho. Todos os 14 países do Conselho votaram a favor da rejeição. Um motorista foi preso depois de atropelar 19 pessoas em Melbourne, na Austrália. Segundo a polícia, 3 adultos e uma criança estão internados em estado grave. A identidade do motorista não foi revelada, mas já se sabe que ele é australiano de origem afegã, tem 32 anos e histórico de doença mental e abuso de drogas. Apesar do atropelamento ter sido intencional, não há evidências de terrorismo. Um outro homem de 24 anos que filmou o atropelamento chegou a ser preso com facas, mas a polícia não acredita que ele tenha ligação com o ataque. Em janeiro, 4 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas a poucas quadras do atentado de hoje, quando um homem também acelerou um carro contra pedestres. O presidente do Peru se defendeu hoje no processo de impeachment que pede seu afastamento por ligação com os esquemas de corrupção da Odebrecht. No Congresso, Pedro Pablo Kuczynski alegou inocência. Afirmou que as acusações são falsas e criadas pela oposição, que quer dar um golpe de Estado. O pedido de impeachment de Kuczynski foi apresentado depois da Odebrecht revelar o pagamento de propinas milionárias a empresas ligadas a ele. Para aprovar a saída de Kuczynski por incapacidade moral permanente, são necessários 87 dos 130 votos do parlamento. A aprovação do impeachment é certa, segundo especialistas. O documento de abertura do processo teve assinatura de 93 parlamentares. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, o clima de expectativa no PT sobre o julgamento de Lula em 24 de janeiro. Entrevista o petista histórico Rui Falcão, advogado e jornalista que foi presidente nacional do PT de 2011 a 2017. Muito obrigada, Rui Falcão, por estar conosco. Eu quero começar perguntando como é que está o nível de ansiedade entre os petistas sobre o julgamento de Lula no dia 24 de janeiro. Bom, boa noite, obrigado aqui, Maria Lídia, pelo convite. Nós estamos na expectativa e já nos mobilizando para vários eventos. Já houve uma aula pública na frente do tribunal no dia 19. No dia 21 vai haver manifestações em todo o país, uma delas aqui no MASP, aqui em São Paulo, que é o domingo, e caravanas sendo organizadas para estarem no dia 24 em Porto Alegre. Enquanto isso, já estão sendo organizados, já instalados inclusive, comitês em defesa da democracia e do direito do Lula ser candidato. Não se trata de apoiar a eleição do Lula,
Nós, do PT, naturalmente, queremos o Lula. Mas é quem está preocupado com a democracia e com o direito de alguém que lidera todas as pesquisas de opinião poder apresentar seu nome. Agora, eu vi uma declaração atribuída a José Dirceu, que ele disse que agora a hora é de ação, não é mais de palavras. E, pelo que eu estou vendo nesse cronograma, vocês mesmos estão partindo para a ação. Mas eu achei curioso o José Dirceu ter dito que é hora de transformar a indignação e o ódio em energia para a luta e o combate. O que ele quis dizer com isso? Não, eu acho que ele está se manifestando um pouco contra essa intolerância que graça no país. Nós temos direito de ter opiniões diferentes, as pessoas têm outras candidaturas. O que não se deve admitir são episódios como o de anteontem, em que a nossa presidenta nacional foi hostilizada dentro do avião. Teve até que pedir a intervenção da polícia, fizeram uma ocorrência. Então é muita energia, muita disposição, muita polêmica, mas respeitando a diversidade também. Eu acho que é esse o sentido. Bom, sem dúvida nenhuma, mas agora me ocorre uma outra questão, Zé Dirceu, sobre Rui Falcão. Mas sobre a hostilidade, essa hostilidade, que é no mínimo uma falta de civilidade. Mas quando vocês analisam tudo isso, que entendimento que vocês têm? A que reflexão vocês chegam? Porque o PT, que foi amado como foi, que elegeu o Lula, né, da forma como elegeu e reelegeu e elegeu Dilma, tudo isso passa, nesse momento, agora, pelo desconforto dessas manifestações hostis. O que é isso? A população é a mesma. Os brasileiros estão aí, são os mesmos. O que aconteceu, ou o que o PT fez também para que isso aconteça com lideranças petistas? Então, veja, nós passamos por momentos piores. Eu até brinquei com a nossa presidenta em junho, quando eu passei a presidência, foi para ela, Gleice, eu peguei o PT com 9% de popularidade. Estou te entregando com 19% e com dinheiro em caixa. E agora nós estamos com 21% na última pesquisa. Então há um movimento de recuperação. Isso se deve em parte às iniciativas que nós tomamos, esclarecimentos, autocríticas, mas se deve também aos nossos adversários. Aqueles que imaginavam que com a saída da Dilma tudo ia melhorar e que ia ter um mar de honestidade e de ética, estão vendo os espetáculos diários, malas de dinheiro, ministros denunciados. Aqui na cidade mesmo, o prefeito mal esquentou a cadeira, já quer ser candidato a governador. E eu estava vendo o jornal aqui... É uma prerrogativa dele. Sim, mas eu estava vendo o jornal da Gazeta aqui agora, o mato com mais de 1 metro no Pacaembu. Imagine na periferia, e tira o leite das crianças, corta o transporte escolar, queria dar ração nas creches. Então, isso também ajudou na nossa recuperação. Mas aí a hostilidade tinha que ser com ele, não com o PT. Não, mas a hostilidade, quando eu te falei da intolerância, a hostilidade com os outros também. Outro dia eu vi o Jucá... Quer dizer, é um desgaste na população que extravasa assim? É uma indução, em grande medida, contra os políticos e contra a política em geral. É como se a política fosse uma atividade suja, ruim, quando nós temos que valorizar a política. E a política não se dá só no parlamento, só no Congresso, que está desprestigiado. Se dá na atividade cotidiana também. Agora, Rui Falcão, vamos voltar à questão desse momento que é de ansiedade, o julgamento de 24 de janeiro. Eu vi que no PT vocês repetem, eleição sem Lula é fraude. Exatamente. Né? O PT vai estimular rebeldia popular, desobediência civil, por estar convicto que eleição sem Lula é fraude? Olha, a população tem seus meios de ação, o PT está com essa orientação de organizar comitês, mas eu não estou falando em desobediência civil. O que é desobediência civil? Parar de pagar imposto? Atividades de violência nós nunca estimulamos. Queremos manifestações pacíficas, com muita energia, com muita gente participando,
sem quebradeira, sem violência. Agora, você tem medo que Lula possa ser condenado e preso? Não, eu acho que não há nenhuma razão nem para condená-lo e muito menos para prendê-lo. Agora, nós estamos vivendo uma situação de exceção no país. A exceção ela já existia nas periferias das cidades, com a mortandade da juventude negra, com o tratamento diferenciado da polícia, com os limites de idade diferenciados. Você viu outro dia uma pesquisa aqui, quem mora nos Jardins tem expectativa de vida até 78 anos. Quem mora lá no Jardim Ângela, de menos 24 anos. Agora, as leis estão mudando, a presunção de inocência, eu tenho que provar que eu sou inocente, não quem acusa. Você tem um juiz que não julga, ele acusa também, junto com o Ministério Público, a quem compete julgar, investiga junto com a Polícia Federal. Então, tudo é possível nessa circunstância. Agora, o Lula é inocente e não há nenhuma razão nem para condená-lo, nem para prendê-lo. Certo, é que no PT essa é a convicção e ele, Lula, tem essa convicção. Ele tem dito isso com muita Agora, segurança. então vamos admitir que prevaleça essa convicção e que Lula não seja condenado, não seja enquadrado na lei de ficha limpa, continue candidato. Mantendo a candidatura, Lula, Jair Bolsonaro é uma ameaça à candidatura de Lula? Não, eu acho que Bolsonaro é uma ameaça à democracia brasileira. Isso... Mas a Lula, ao candidato, não, se ele for candidato? Eu acho que não, porque no limite, eu acho que a grande maioria da população que se inclina em defesa da democracia, hoje no caso de uma polarização entre os dois, acho que optaria claramente pelo Lula. Nós estamos vendo aí que parece que as coisas encaminham para a polarização esquerda e direita. Lula já admitiu a possibilidade de alianças regionais com o próprio PMDB. Pega bem fazer aliança com quem vocês chamam de golpistas? Não, primeiro eu não acho que vai ser polarização esquerda e direita. Eu acho que vai haver uma polarização em quem quer retomar o crescimento econômico, com distribuição de renda, geração de empregos. Mas todo mundo está falando que quer isso? Não, mas na prática nós estamos vendo cancelamento de direitos. Uma reforma trabalhista. Os candidatos, os pré-candidatos só falam isso, sim, mas... eles querem a recuperação da economia. Mas estão alinhados com quem não está fazendo esse projeto. Então vai ser o confronto de dois projetos de país, isso sim. E num caso como esse, eu acho que tende a prevalecer os que querem essa proposta. Nós vamos fazer aliança em torno de um programa. Primeiro, aliança com a população, com os movimentos sociais, e com aqueles... Sim, mas com partido político, para mais tempo na TV, para mais dinheiro em caixa, para campanha. Nós queremos fazer aliança com partidos que defendam essa plataforma. PMDB? Não, nós não vamos fazer aliança com o PMDB não nacionalmente, não. Inclusive porque eles não querem também. Mas regionalmente, políticos como, por exemplo, o senador Requião, que é do PMDB, nós podemos fazer aliança com ele. Se ele quiser ser candidato ao governo do Paraná, por exemplo, provavelmente nós o apoiaríamos. Estou vendo que a conversa lá já avançou, hein? Com ele, sim, com gente que foi contra o impeachment e que tem proposta de mudança. Bom, Rui Falcão, nosso tempo terminou e eu espero que você volte. Porque agora, entrando em ano eleitoral, nós vamos ter muito assunto. E você sempre abriu é político, muito... ideológico, petista histórico e muito experiente. Certamente tem muito o que dizer. Obrigado. Muito obrigada por sua presença no Jornal da Gazeta. Quero desejar a você, aos telespectadores, um bom Natal e que 2018 seja um ano bem melhor do que esse que nós estamos vivendo. Tomara. Obrigada. Gamberini. A seguir, a Corrida Internacional de São Silvestre, que está chegando. Este ano, Darcy Leão, uma lenda do atletismo e recordista brasileiro nos 800 e 1.500 metros, vai correr na prova com mais 30 mil participantes. Até já. O que marcou, o que chocou, o que emocionou. 2017, que ano foi esse? Confira na Retrospectiva 2017. No Brasil, as denúncias e delações que abalaram o país. A condenação do ex-presidente. O prende e solta da Lava Jato. A explosão da violência. No mundo, as polêmicas de Trump. Os protestos na Venezuela. Os ataques terroristas nos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio. E os desastres provocados pela natureza. Retrospectiva 2017, dia 28, 10h30 da noite.
tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios. Conta com isenção da tarifa da conta corrente por perfil. Conta com 3G grátis para qualquer transação pelo app. Acredita? Contrata crédito consignado direto pelo app e ainda concorre a 1 milhão em prêmios. E tem mais, conta com desconto no cinema, no refri e até na pipoca. Demais, né? Ó, vai começar. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Bradesco, pra frente. Falar que você estudou jornalismo na Casper Libero te abre portas, porque é a melhor faculdade de jornalismo do Brasil. E sempre foi uma grande referência, desde quando eu estudava até hoje. Um dos motivos que me levou a querer fazer a faculdade Casper Libero foi a localização, que está na Avenida Paulista, está no coração de São Paulo, isso é maravilhoso. E também aqui tem a Fundação Casper Libero com diversos veículos de comunicação. A gente tem a televisão, tem a rádio, tem a internet, o site. E a faculdade abastece todos esses veículos com os profissionais. Então eu fico muito feliz de ter estudado aqui, de fazer parte dessa história e de hoje poder contribuir como apresentadora. Por isso, eu sou o Casper. Somos todos Casper. Estado de São Paulo. Lar de 45 milhões de pessoas que acreditam na força do trabalho. Nos últimos 6 anos, São Paulo não parou. Mesmo durante a pior crise do país, gerou empregos como na maior obra de mobilidade da América Latina. São 15 novas estações e 5 linhas em obras. O metrô e a CPTM transportam por dia mais do que a população do Paraguai. Nas estradas, foram 10 mil quilômetros de intervenções, o que daria para ligar São Paulo à Europa. As novas ETECs e FATECs levam inovações para os futuros profissionais. A educação teve contratação recorde de professores, 93 mil. E além de novas escolas, o Estado ajuda os municípios com novas creches. E não vamos parar os esforços para combater o crime que assusta todos nós e melhorar a saúde, que acolhe o país internando a cada 30 minutos alguém de fora. São números de um país inteiro em um único estado. Governo do Estado de São Paulo. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Pautec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. A 93ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre neste ano vai contar com uma lenda do atletismo correndo os 15 quilômetros da prova, né, Celso? Exatamente, Estela. Darcy Leão foi recordista brasileiro nos 800 e 1.500 metros. Venceu 14 vezes o Troféu Brasil e no dia 31 de dezembro vai se juntar aos 30 mil participantes da corrida de rua mais famosa do país para mais um desafio na carreira. Confira na reportagem. Darcy Leão Pereira é um exemplo vivo da história do atletismo brasileiro. Aos 73 anos, ele lembra com orgulho dos tempos de ouro de sua carreira. Aí eu comecei a fazer 800 e 1.500 na década de 1966, 67, até 70. Até 70 eu ainda disputava pelo São Paulo. Até lá ainda era recordista dos 800 e dos 1.500 aqui no Brasil. Os 800 eu fiquei quase 10 anos ganhando os 800. Os 800 e 1.500 eu... Era bem poucos que chegavam no meu pé. O Darcy Leão Pereira motivou vários atletas. O Agberto, o Zequinha Barbosa, o próprio Joaquim Cruz, medalhista olímpico, Davi. Então, todos esses grandes atletas do passado, quer dizer, bem mais jovens, né, se espelharam no Leão. Darcy Leão participava também da São Silvestre. Valia mais pela diversão do que pela corrida em si. Quando foi para Paulista, então na Paulista, como era corrida de 800, 1.500, eu disputava, eu saía na frente, liderava a brigadeira e até era no começo da Ipiranga, da São João Ipiranga. Chegava ali e acabava o gás, só tinha um cemitério, vou parar por aqui mesmo. A fase de ouro passou. Darcy Leão se afastou do atletismo, mas voltou pelas mãos de Vanderlei Oliveira, que era fã do atleta na época em que o ídolo competia. Voltei agora, em 2015, 2016, com o professor Vanderlei, né? Ele é um excelente treinador, por sinal. Eu comecei a treinar com ele novamente e agora, esse ano, eu vou novamente tentar participar. Deixa emocionado, porque, poxa, ele era meu ídolo de infância e agora nós estamos juntos aqui treinando. Isso é uma glória.
Legal. A Conmebol realizou o sorteio das equipes que vão participar da fase de grupo da Libertadores. Teoricamente, Palmeiras e Flamengo pegaram as chaves mais difíceis e terão confrontos contra o Boca Juniors e o River Plate. Você sabe que eu acho até que o Cruzeiro pegou a chave mais difícil? Mas Corinthians, Santos e Grêmio devem encontrar menores dificuldades para avançar na competição. Vai lembrar que o Vasco e Chapecoense começam a competição participando de uma fase prévia com jogos de ida e volta. A equipe carioca enfrenta a Universidade de Concepción do Chile. A Chape vai ter pela frente o Nacional do Uruguai. Por quê? Atual campeão, o Grêmio está no grupo 1, ao lado de Cerro Porteño do Paraguai, Defensor do Uruguai e Monagas da Venezuela. No 2, encontramos o Atlético Nacional da Colômbia, Bolívar da Bolívia, Colo-Colo do Chile e Delfim do Equador. O grupo 3 é formado por Peñarol do Uruguai, Libertad do Paraguai, The Strongest da Bolívia e Atlético Tucumã da Argentina. O Flamengo aparece no grupo 4 e terá como adversários o River Plate da Argentina, Emelec do Equador e o vencedor 1 da fase preliminar. Outro brasileiro na disputa, o Cruzeiro, está no grupo 5, com Universidade Chile, Racing da Argentina e o vencedor 3 da fase preliminar, que poderá ser o Vasco. Já o Santos ocupa o grupo 6, ao lado do Estudiantes da Argentina, Real Garcilaso do Peru e o vencedor 2 da fase preliminar, que poderá ser a Chapecoense. Campeão brasileiro, o Corinthians está no grupo 7 e terá como rivais o Independente da Argentina, atual campeão da Copa Sul-Americana, Milionários da Colômbia e Deportivo Lara da Venezuela. Para fechar, no 8, temos o Palmeiras, juntamente com o Boca Juniors da Argentina, Aliança Lima do Peru e o vencedor 4 da fase preliminar. Antes de entrar o VT, apareceu eu falando aqui, aliás, vazou a minha voz falando por quê, então é exatamente isso que eu quero saber. Por que que o Cruzeiro tem, então, a chave mais difícil? Por Veja que só, essa opinião Palmeiras, sua? por exemplo, tem o Boca Juniors, ok, mas os dois são favoritos para avançar. O Flamengo tem o River Plate, ok, mas os dois são favoritos. No caso do Cruzeiro tem Universidade do Chile, costuma ter bons times. O Racing, O Racing é um time tradicional da Argentina, nunca foi muito fácil jogar na Argentina, e pode ter o Vasco. O Vasco completando o grupo. Então seriam 2 brasileiros, Universidade do Chile e o Racing, pelo menos 3 campeões da Libertadores participando no mesmo grupo. Por isso. Tá certo, então, Celso, muito obrigada. Boa noite. Até Entendi. Tá falado. Obrigada, boa noite. É com você, Gamberini. Uma balsa com 251 pessoas naufragou nas Filipinas. 4 mortes foram confirmadas e 7 passageiros estão desaparecidos. O acidente aconteceu na costa de Real, cidade a 70 quilômetros da capital Manilha. Segundo a guarda costeira, a balsa, com capacidade para 280 passageiros, não estava superlotada. Ventos fortes e ondas grandes começaram a bater na embarcação depois que ela deixou o porto, o que pode ter causado o naufrágio. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Fogos de artifício e animais de estimação não combinam. Saiba como proteger seu bichinho durante as festas de fim de ano no Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.